Digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui nesse lugar. Ó Pai Todo-Poderoso, eu te peço entendimento, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que cada um dos ouvintes da tua palavra possam compreender o significado dela e possam colocar em prática. Ó Pai querido, abençoe aqueles que estão aqui na primeira igreja e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Jesus relembrando o ministério de Elias e Eliseu. Irmãos, Jesus, ele gostava de utilizar-se das coisas que aconteciam ao redor dele, das circunstâncias, para trazer um ensinamento, para trazer uma lição para as pessoas, porque Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele ensina todos os dias e em todos os momentos. Podemos aprender com Jesus a cada segundo do nosso dia, tudo pode servir para o nosso aprendizado. E neste contexto, Jesus, ele estava em Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Ele foi para lá beber e cresceu naquela cidade. Jesus, ele conhecia as pessoas. Ali estavam aqueles com quem ele brincou quando criança, aqueles que ele conversava quando adolescente e depois, na idade que ele estava, de aproximadamente entre 30 e 33 anos, e ele conhecia as pessoas e as pessoas o conheciam. E vocês, estudando o contexto, vocês vão ver que eles o chamavam de o filho do carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho do carpinteiro? E nessa discussão aqui, nesse dia, eles chegaram a querer apedrejar Jesus, porque eles o rejeitaram. E eles não acreditavam em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Eles não acreditavam em Jesus Cristo como aquele que operava os milagres. E aí Jesus conhecia o pensamento deles. E Jesus veio com essa. Jesus disse assim, olha, sem dúvida me direis este provérbio. Ou seja, eu conheço todos vocês. Eu sei o que vocês estão pensando. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Talvez a cidade toda parou para ouvi-lo. A cidade toda foi até aquela sinagoga, ficaram pelo lado de fora pensando, será que ele vai operar aqui os mesmos milagres que nós ouvimos que ele operou em Cafarnaum? Será que ele vai fazer aqui as mesmas coisas que ele fez lá? Nós que seguimos ao Senhor Jesus, estamos na presença de Deus, nós precisamos ter o seguinte entendimento: Ele é o Senhor,
e nós somos os seus servos. Ele é quem manda e nós seguimos aquilo que ele manda. Então veja, nós podemos pedir, nós podemos implorar, nós podemos estar diante dele, mas ele só vai fazer se ele quiser fazer. E se eu sou discípulo de Jesus, se eu estou na presença de Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou aceitar tanto o sim dele como o não dele. Se ele me disser não em alguma ocasião, ele continua sendo Deus. Ele não mudou a sua identidade porque ele me disse não. Se ele me disser sim, ele continua sendo Deus porque ele me disse sim. Só que ao longo do tempo, muitas pessoas foram perdendo a visão da soberania de Deus. Nós precisamos guardar isso na nossa mente. O nosso Deus, ele é soberano. Ele só faz a sua vontade. E se nós nos comportarmos como filhos mimados, fazendo birra no supermercado para comprar aquilo que não é para nós comprarmos, se nós fizermos birra no shopping, deitarmos e chorarmos por causa dos brinquedos, se nós aprontarmos, o Senhor vai continuar sendo o Pai maravilhoso que Ele é. Ele vai deixar você chorar até as lágrimas se secarem e acabarem. Porque Ele é o soberano Senhor dos céus e da terra. Quando você aceita a soberania de Deus e entende que Ele é quem dirige as nossas vidas, Ele é quem dirige o mundo, Ele é quem dirige todas as coisas, você fica calmo. Você, irmã, fica calma. E você entende, olha, se Jesus, que está no meio de nós nesta noite, operar milagres, nós estamos felizes. Mas se o Senhor Jesus, que está no meio de nós nessa noite, não operar milagres, nós continuamos felizes do mesmo jeito. Porque o tempo é dele, a vontade é dele. Nós vamos estar aqui novamente na presença de Deus, continuando a nossa caminhada com o Senhor. Então, aquelas pessoas de Nazaré, elas estavam se comportando como os filhos birrentos. Porque eles queriam que o Senhor fizesse as mesmas coisas ali. Agora preste atenção, será que eu não estou me comportando como um daqueles nazarenos? Será que você não está se comportando como uma daquelas pessoas de Nazaré? O Senhor Jesus, Ele exemplificou, mostrando duas coisas, para nos mostrar a soberania de Deus. São dois exemplos bíblicos claros que nos trazem o entendimento da soberania de Deus, da plena vontade de Deus, que Deus só faz aquilo que lhe apraz, Ele só faz aquilo que Ele tem vontade de fazer. Por isso que os questionamentos dos mundanos, os questionamentos de quem não tem Deus, por que o seu Deus fez isso? Por que o seu Deus não fez aquilo? Não nos atinge, porque nós já entendemos que Ele é soberano, e nós não estamos em guerra com Deus, nós não estamos brigando contra a soberania de Deus, nós o aceitamos, o recebemos, sabendo, eu sou servo, Ele é o Senhor, eu estou aqui para cumprir a vontade dEle. Se eu entendi isso, nenhuma crítica, ninguém que vier falando contra mim ou contra você, ou falando contra Deus, vai sequer atingir a sua vida. Porque essas coisas são totalmente passageiras, como foi aqui o caso das pessoas de Nazaré. Eles queriam parar, queriam jogar pedra, queriam questionar, mas Jesus continuou, o ministério dele continuou, a obra dele continuou até os dias de hoje, a obra de Jesus continua sendo feita. Então não foram os nazarenos que ditaram se ele ia operar milagre ali em Nazaré ou não. Como eles eram incrédulos, Jesus optou em não fazer. Jesus poderia ter feito para que eles pudessem crer, e algumas pessoas já me abordaram falando assim, pastor, mas se o Senhor operar um milagre, aí as outras pessoas vão crer. Nem sempre, meus irmãos.
Eu já conheço pessoas que receberam milagres maravilhosos, que nem quem recebeu o milagre está na igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém fica na presença de Deus porque recebeu alguma coisa de Deus. A pessoa só fica na presença de Deus se ela ama o Senhor Jesus, se ela é apaixonada pelo Senhor Jesus, entende? É isso que mantém você na presença de Deus. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em que Jesus opera um milagre para que aquela família creia, ou para que aquela cidade se converta. Na verdade, essas pessoas, se elas conhecerem o Senhor Jesus, elas vão estar com Jesus. E aqui, esses dois exemplos que Jesus dá, são bem claros. Jesus falou assim, olha, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria. Eu sei que vocês não vão me receber bem, eu já tenho esse entendimento. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E nós vamos ver isso aqui em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, falando com Elias, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então você observa que Jesus deu esse exemplo. Jesus falou, vocês conhecem a história. Quem foi que mandou Elias a Sarepta de Sidom? Foi o Senhor. Então quem estava no controle de toda aquela situação? O Senhor. Mas havia muitas viúvas em Israel, e elas não receberam a visita do profeta. Mas foi aquela viúva estrangeira de Sarepta de Sidom que recebeu a visita do profeta. Então ele está dizendo, se Deus quiser abençoar uma pessoa, Ele abençoa. Se Ele quiser abençoar toda uma cidade, Ele abençoa. Se Ele quiser abençoar 10 pessoas, Ele abençoa. Mas a soberania continua sendo dele. Ele dá um segundo exemplo, para poder ficar bem firme para eles. E disse, muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Vamos lá para 2 Reis, no capítulo 5. Aqui a história, ela é bem longa, mas eu quero ler aqui com vocês 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé
invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vocês observem que esta história Jesus também cita. Ele fala: veja que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas um em especial, o Ciro, Naamã, Jesus fala o nome dele. E Jesus não fala o nome da mulher porque a Bíblia também não cita o nome da mulher. Ele fala a viúva. Agora aqui a Bíblia cita o nome de Naamã e Jesus também citou. Então veja que Jesus, ele está falando de 2 exemplos bíblicos. Trocou de lugar hoje, Graça? Está num lugar diferente hoje? O seu lugar está ali, ó, perto da irmã Maria do Carmo. O banco está ali, ó. Quando você observa o que está acontecendo no ambiente e você presta atenção nas coisas, você pensa assim: poxa, olha só, eu estou vendo a Graça lá. Viu como vocês ficaram tudo? Porque eu dei um exemplo de algo que aqui, ó, está acontecendo aqui no ambiente. Isso aguça o nosso pensamento. É este o efeito que a palavra de Deus precisa ter na nossa vida, o efeito graça. Até quem estava quase dormindo sorriu. Por quê? Porque quando você fala de exemplos que você está próximo, você começa a entender as coisas. É isso que Jesus fazia. Olha o que aconteceu com Naamã. Naamã, ele era uma pessoa totalmente fora do contexto de Israel, mas Deus resolveu fazer um milagre na vida de Naamã. Naamã, ele não servia ao Deus de Israel. E Naamã pensava um monte de coisa, como vocês ouviram na leitura. Ele achava que o profeta ia chegar, ia impor as mãos sobre ele, ia invocar o nome do Senhor. Então quem não conhece a Deus, ele fica pensando 1000 coisas. Ele, porque Deus podia levantar um profeta, igual você vê essas visões, né, que as pessoas têm na mente, e esse profeta vir até mim, botar a mão na minha cabeça, e profetizar, e eu ficar purificado. Mas veja, o profeta Eliseu mandou um recado para ele, dizendo: vai e dê 7 mergulhos no Rio Jordão, e ficarás purificado. Era algo que ele não imaginava, algo fora do contexto. Mas isso mostra o quê? Que a vontade de Deus é soberana sobre a vontade humana. Então a vontade de Deus prevaleceu sobre Naamã. Depois Naamã voltou para agradecer, mostrando para ele o seguinte: olha, muito obrigado, porque eu realmente fui curado, fui purificado. Mas foi segundo a vontade de Deus. Quem já está na presença de Deus é como a menina que foi levada como escrava de Israel para a Síria. E lá ela falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu em Israel, ele o purificaria, ele ficaria purificado. Porque aquela menina, aquela filha de Deus, aquela escolhida de Deus, aquela mulher do povo de Deus, aquela menina, ela levou a palavra de Deus até um outro país. Mesmo se você olhar para a condição dela, humanamente falando, ela era escrava, ela estava presa, mas o espírito dela não estava preso, a mente dela não estava presa, a fé dela não estava presa, e ela disse: ele ficará purificado. O que nós vemos aqui? Nós vemos em Sarepta de Sidom
o milagre de Deus. Nós vemos em Naamã o milagre de Deus. Um pelo ministério de Elias, outro pelo ministério de Eliseu. E aí, quem foi o soberano em tudo? Deus. Irmãos, prestem atenção. A fé é você obedecer a palavra de Deus. A fé não é você obedecer a palavra do pastor. A fé não é você obedecer a palavra da pessoa A, B ou C. A fé é você seguir a palavra de Deus. É só seguindo a palavra de Deus que você vai ser um vencedor. Que você vai ser uma vencedora. O que a palavra de Deus falou? Eles obedeceram, receberam. Quando no ministério de Elias a palavra de Deus foi falada, a mulher obedeceu, ela fez primeiro o bolo para ele. Quando no ministério de Eliseu a palavra foi mandado o recado, olha, lava 7 vezes, ele foi lá, mesmo contrariado, mas obedeceu e recebeu também o milagre. Agora voltando aqui para Jesus, o povo queria de Nazaré que Jesus operasse milagres, e Jesus falou, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que eu tenho que fazer agora o que eu fiz ali em Cafarnaum. Eu sei que vocês estão achando que eu tenho que fazer do mesmo jeito. Meus irmãos, nós temos que compreender de uma vez por todas. Nós temos épocas onde Deus trabalha de uma forma, e nós temos épocas onde Deus trabalha de outra forma. Como nós somos os servos, nós temos que estar à disposição de Deus. Se Ele quiser curar, Ele vai curar através de nós. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar pessoas através de nós. Se Ele quiser operar maravilhas através de nós, Ele vai operar maravilhas através de nós. Mas e se Ele não quiser nada disso? Nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo agora. As pessoas, elas querem transferir, por exemplo, a responsabilidade do resultado para um líder religioso. E o resultado não está no poder do profeta Eliseu, nem do profeta Elias. Porque, preste atenção nas coisas que Jesus falou. E eu quero falar bem claro para vocês aqui, ó. Nos dias de Elias. Repita assim comigo, nos dias de Elias. Agora vai prestando atenção. Olha o que Jesus fala. Agora fala assim comigo, no tempo do profeta Eliseu. São as frases que nós usamos. Jesus usou. Ele falou no tempo, e ele falou na época, naquele tempo, naquela circunstância, naquela situação. Eu sei, irmãos, que nós vivemos isso, porque nós que estamos na presença de Deus, nós vivemos várias épocas. Nós vivemos a época do pastor A, do pastor B, do pastor C. Nós vivemos a época dos irmãos A, dos irmãos B, dos irmãos C. Muitas pessoas já passaram pela nossa vida, e nós já passamos pela vida de muitas pessoas. Isso acontece, só que o que Jesus está falando? Que Ele está presente na nossa vida hoje. E se Ele não quiser operar milagre em Nazaré, nós devemos continuar crendo nele da mesma forma. E se Ele quiser operar milagres, nós devemos continuar crendo nele da mesma forma. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eles ficavam com raiva, ficavam irados. Porque só com a gente que Ele não quer operar, só com a gente que Ele não quer fazer. Por que quando chegou na minha vez não está dando certo? Por que deu certo na vez de tantas outras pessoas? É assim, meus irmãos. Mas o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está provando a nossa fé. Irmãos, quando vocês vão ler a Bíblia, vocês vão ver aqui tanta coisa que acontece. Tantas situações, como essas duas que Jesus lembrou. Ele falou, gente, tinham muitos leprosos, mas um foi curado. Tinham muitas viúvas, mas uma foi sustentada. Então nós não estamos aqui lutando contra a soberania de Deus, ou transferindo a responsabilidade das coisas que são feitas para os seres humanos. O que você precisa entender é o seguinte:
A responsabilidade não pode ser transferida para pessoas. Se nós cremos, e eu creio na soberania de Deus, nós devemos dizer: Senhor, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Graças te dou, ó Pai, porque eu sei que se está acontecendo desta maneira, é porque o Senhor está na direção. Então eu creio na tua direção, Senhor. Eu creio no teu propósito. Eu creio na tua vontade. Eu creio que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor é o Deus grandioso. Então você vai lembrando desses exemplos. Se tiver que um ser curado e não seja eu, mas eu vou continuar na tua presença. Se tiver que uma pessoa ser abençoada e não seja eu vou continuar na tua presença. Entende? Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, sim. E nós vamos continuar crendo todos os dias. Isso aqui não diminui a minha fé, só aumenta a minha fé. Só que eu preciso saber que eu não posso ficar depositando a minha esperança em pessoas. Porque às vezes, meus irmãos, eu, como já fui por muitos anos membro da igreja, hoje sou membro do ministério, mas como membro da igreja, eu sempre estive no meio da igreja, e eu sempre tinha na minha mente, eu só deixei de ter depois que eu comecei a exercer o ministério. Eu tinha na minha cabeça que tudo era o pastor, que o pastor poderia resolver tudo, que tinha que ter a presença do pastor, que o pastor ele era aquela referência dentro da igreja. Mas quando eu entrei no ministério e fui vivendo todos esses anos, eu comecei a entender o seguinte: a referência é o Senhor Jesus, a presença que não pode faltar é a do Senhor Jesus, a obra que não pode deixar de ser feita é a do Senhor Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, Deus vai usar poderosamente determinados pastores, determinadas pessoas que Ele levanta com os dons ministeriais, e às vezes Ele não vai usar. Então, se Ele não estiver usando, nós não devemos transferir essa responsabilidade, este peso para as pessoas que ocupam as funções na obra de Deus. Essas pessoas, como Jesus descreveu, foi o tempo de Elias, foi o tempo de Eliseu, foi o tempo do A, foi o tempo do B, hoje é o nosso tempo. O que Deus quer fazer no nosso tempo? Ele fará. Ele fará. Então o que nós temos que fazer? Aceitar o tempo de Deus na nossa vida, aceitar o ministério de Deus na nossa vida. É isso que nós temos que entender, porque se eu ficar com a minha mente querendo que o Senhor faça algo e ficar lutando contra Deus e lutando contra as pessoas e querendo que seja diferente, eu vou me tornar uma pessoa triste, chateada, magoada, insatisfeita com tudo, porque nada estará bom para mim. Só, meus irmãos, que a palavra de Deus é clara: em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Se deu certo, graças a Deus. Se não deu certo, graças a Deus. É porque era assim que era para ser. Nós, irmãos, buscamos sempre fazer o melhor. Nós buscamos sempre que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça coisas extraordinárias. Nós queremos sempre o melhor. Só que nós não fazemos isso acontecer, porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós temos um limite, mas o nosso Deus tem todo o poder. Então o que cabe a nós é dizermos sempre ao Senhor, como Jesus nos ensinou a orar: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Seja feita a tua vontade, Pai. Às vezes eu ouço, as orações das irmãs, dos irmãos, em todos esses anos que eu participo da oração, e quando a pessoa chega logo no início, ela chega toda empolgada: Senhor, vai lá mesmo, Senhor, quebra, Senhor, abre a porta, Senhor, arromba, faz igual o Senhor fez com os anjos, sacode tudo, tira aquela pessoa da cadeia, Senhor, o Senhor, tal. Aí vai passando os anos, ela vai entender, ela já vai falar: Senhor, se for da tua vontade, abre as cadeias, Senhor, se for da tua vontade, abençoa. Por quê? Aquela pessoa já entendeu que a vontade soberana é
a de Deus. Aí todos os dias eu me pergunto: será que eu já aprendi que Ele é o Senhor, que esta é a igreja dele, que eu pertenço a Ele e que o nome dele é que deve ser glorificado? Se eu aprendi, eu vou viver bem. Se eu não aprendi, eu vou viver insatisfeito. Porque nada para mim vai estar bom, tudo para mim vai estar errado, tudo para mim vai precisar de mudar, vai precisar de transformar, e eu não vou ter satisfação. Entenda, por mais que esteja doendo, por mais que você esteja em dificuldade, agradeça a Deus e fala: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu ainda és Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo, eu não vou desistir de orar, eu não vou desistir de buscar, mas eu quero a tua vontade para a minha vida. Às vezes a vontade de Deus é um pouco diferente da nossa, mas nós, irmãos, devemos recebê-la com um coração bom e falar: Senhor, muito obrigado, porque a tua vontade foi feita. Podia ter sido outra coisa, mas não seria o melhor, porque eu aceito a vontade de Deus como melhor para a minha vida. Eu aceito a vontade de Deus como melhor para a vida de todos vocês. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,